estudantes, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai fazer uma pequena análise do tema da redação do SSA 3 que vocês fizeram a prova essa semana. E, graças a Deus, foi um tema pertinente e importante. A gente não pode, assim, falar de injustiça em relação à banca da UPE, até porque o SUS, né, a palavra SUS, a expressão SUS, é uma palavra que a gente escuta diariamente. Não só nas nossas proximidades, no dia a dia, como também nas reportagens. Então, é um tema que é pertinente, não é uma palavra estranha, não é um tema estranho, não é um tema de você colocar a mão na cabeça e dizer, meu Deus, e agora? Como eu posso dizer que foi em relação ao meu tema, né? Um tema, vamos supor que um pouco mais filosófico do que foi esse tema do SSA 3 2021. Mas eu quero dividir aqui com vocês para abordar primeiramente a minha análise em relação ao texto de apoio, o que eu achei em relação ao texto de apoio e depois aí eu começo a falar sobre o tema. Bom, em relação ao texto de apoio, eu achei ele bem melhor do que ao do ano de 2019, que foi o ano em que eu fiz a minha prova. Por quê? Se tratava, eu acredito, pelo que eu me lembro, era uma música, o que é bem mais difícil, porque a gente sabe que música, querendo ou não, ela tem uma coisa assim mais pessoal, é algo, querendo ou não, mais filosófico, que de fato você tem que interpretar o que o autor daquela música quis escrever na música, quis colocar naquela música para você, de certa forma, poder dissertar sua redação. Mas aqui, como esse texto de apoio se trata de notícia, de informação, é bem mais coerente e também bem mais fácil de você saber interpretar ela. Agora, o que eu achei de interessante é que mesmo esse texto, ele sendo um texto simples e resumido, ele de certa forma, ele se mostrou completo em relação às informações e a divisão que ele soube fazer para trazer as informações para vocês. E é claro que mesmo o SUS sendo um tema pertinente e de conhecimento de todo mundo, é claro que, vamos supor que na hora a mente dá um branco devido ao nervosismo e vocês poderiam precisar dessas informações para abrir as ideias. Mas o que eu achei de interessante é que ele, de fato, ao meu ver, ele foi bem dividido. Por quê? Se vocês puderam perceber, no início do texto, o primeiro parágrafo, ele vai tratar da ciência, né? Ele vai abordar a ciência e a eficiência que o Brasil teve por meio das pesquisas. O primeiro parágrafo ele vai falar praticamente da tecnologia. Então veja como ele foi bem dividido. A gente não pode apenas ver que esse texto, que esse tema aborda a saúde por falar de SUS. Ele também aborda um pouquinho não, eu acredito que ele está dividido entre tecnologia, no caso a ciência, e a saúde, até porque está falando de SUS e também vai abordar o que o SUS interfere na qualidade de vida das pessoas. Então, o primeiro parágrafo ele vai abordar justamente a questão da ciência, né? Qual foi a eficiência do Brasil por meio das pesquisas. No segundo parágrafo, ele vai falar justamente qual a importância que o SUS ele tem para o Brasil e do porquê que o SUS ele foi criado pela Constituição Federal. Uma coisa que quem me acompanha aqui sabe. Eu acredito que em quase todos os meus vídeos eu sempre venho falando sobre a Constituição Federal, o artigo 5º que aborda a questão da saúde, né? Igualdade para todo mundo. Mas o segundo parágrafo ele vai abordar justamente isso, né? O porquê que o SUS ele foi criado pela Constituição Federal e o fato também dele ser tão importante para o Brasil em relação às pesquisas. Como vocês sabem, aqui no segundo parágrafo, o infectologista, ele dando uma entrevista, ele fala que é a existência do SUS que torna o Brasil atraente também para tantos ensaios clínicos de vacinas. E ele também fala que, pelo fato do SUS ele ser instalado em toda a estrutura nacional, isso faz com que o campo de pesquisa se torne tão competitivo. Porque como ele está instalado em todo o território nacional aqui do Brasil, o campo da pesquisa se torna competitivo entre os pesquisadores, obviamente, e entre os cientistas.
porque eles sempre vão estar querendo, descobrindo coisas e, obviamente, querer estar à frente um do outro para também ganhar prêmios, né? E no final do texto, no último parágrafo, ele vai falar sobre os princípios básicos que vão reger o SUS, que eu achei muito importante e que se vocês, assim, interpretassem esse texto direito, vocês saberiam utilizar isso de certa forma na sua redação, não de uma maneira que pudesse dar ao leitor que você meio que plagiou. Mas se você soube de fato assim usar, eu achei muito interessante isso que eles colocaram, porque foi bem dividido e bem explícito o que eles fizeram acerca dos princípios básicos que regem o SUS. E também falaram de como o SUS ele é realizado. Achei isso muito interessante, minha gente. Eu acredito que no primeiro vídeo que eu fiz para o SSA, eu falei de como vocês poderiam interpretar o tema. Porque, no meu caso, foi somente uma palavra, uma frase que tinha lá no meu texto de apoio que eu consegui interpretar o meu tema. Como no caso de vocês, não exigiu tanto assim de vocês, até porque o tema ele tá bem explícito, não precisava vocês esquentar a cabeça para saber interpretar eles. Mas quando eu estava lendo aqui o texto de apoio, eu pude perceber que praticamente na última linha do texto de apoio, fala que, além de fundações e institutos de pesquisa acadêmica e científica, ou seja, o SUS ele também é realizado em fundações e em institutos de pesquisa acadêmica e científica. E por que eu estou falando isso? Porque essa dúvida também surgiu em mim, tá? Meu Deus, o que é que eu posso falar acerca da importância do SUS para a pesquisa? Como é que o SUS ele vai atuar no campo de pesquisa? Né? Uma pessoa assim que talvez tenha a sua linha de raciocínio, não vou nem dizer a linha de raciocínio, mas o seu pensamento um pouco fechado, poderia falar, mas o SUS, ele não só é atuante em postos de saúde ou em hospitais públicos, porque como é que o SUS ele atua no campo de pesquisa? Poderia surgir essa dúvida, que eu acredito que surgiu essa dúvida na mente de alguns estudantes, podemos dizer assim, eu ia dizer a maioria, mas eu vou abrir um parênteses e vou colocar na mente de alguns estudantes. Poderia surgir essa dúvida. Se você soubesse prestar atenção em todas as palavras ou em praticamente todas as frases daqui do texto, você saberia que, na última linha, como eu falei, o SUS ele também é realizado nessas instituições de pesquisa. Ou seja, você já tem algo para pensar, porque o próprio texto já deu essa informação a você. E agora falando do tema, a importância do SUS para a pesquisa e a qualidade de vida das pessoas. O que é que eu pensei? A gente vê que o tema ele aborda 2 pontos. Ou seja, a banca da UPL colocou esse tema porque quer que você aborde esses 2 pontos. Ele quer que você fale tanto da importância do SUS para a pesquisa, quanto da importância do SUS na qualidade de vida das pessoas. Ele quer que você aborde esses 2 pontos. E o que foi que eu anotei aqui? Primeiramente, o que implica o SUS querer investir nas pesquisas? Eu acredito que essa dúvida deveria surgir na sua mente, ou até mesmo uma dúvida parecida, para que você pudesse retirar sua primeira tese. Na verdade, o que é que implica o SUS querer investir nas pesquisas? Para ser tão importante assim, uma resposta assim meio comum, podemos dizer, e óbvia, é que justamente com o investimento do SUS no campo de pesquisa, no campo da ciência aqui do território brasileiro, isso implica que o Brasil ele avance cientificamente e avance em pesquisa, como também essa informação é dada no início do texto, que o Brasil ficou em 13º lugar como o país que mais publicou artigos científicos e revisões de pesquisa. Ou seja, esse é um dos pontos que implica o SUS querer investir no campo de pesquisa, que querendo ou não, o Brasil ele vai sair beneficiado com isso, né? Ele vai sair como um dos países mais atuantes nesse campo de pesquisa da ciência. Mas aí o que é que vocês poderiam fazer? Vocês poderiam separar. No D1 vocês falariam acerca da importância do SUS para a pesquisa, que é uma coisa óbvia, né? E no D2 vocês poderiam falar acerca da qualidade de vida das pessoas, que uma tese
eu acredito que comum que vocês poderiam colocar uma tese que vocês não teriam tanto trabalho assim de pensar é acerca da desigualdade social. Por quê? A desigualdade social, ela faz com que haja uma divisão na sociedade, né? Pessoas que têm uma renda mais alta, que com certeza podem se consultar com um médico que cobre, sei lá, 5 mil por consulta, 500 por consulta, e a gente sabe que esse dinheiro faz falta para um brasileiro que recebe apenas um salário mínimo, né? 500 reais para ele em apenas uma consulta iria fazer muita falta, até porque 500 reais a gente nem faz uma feira durante o mês, que dirá pagar uma consulta para um brasileiro que é assalariado. Então, vocês poderiam falar acerca da desigualdade social. Por quê? Como é que vai ocorrer essa aplicação da tese justamente no D2, se vocês tivessem separado assim? Porque com dos princípios do SUS, não sei se vocês puderam, né, atentar mais um pouco, mas um dos princípios básicos do SUS é justamente a questão da integralidade, ou seja, integrar essas pessoas em um sistema único de saúde, em um sistema único que trata todos de forma igualitária. Então, o que tinha de desigualdade não existe mais porque o SUS ele está integrando essas pessoas. Por meio desse princípio básico que o SUS tem, ele pode integrar, vamos supor que todas as pessoas que mesmo que sejam de raça diferente, de etnias diferentes, de renda financeira diferente, o SUS ele aborda todos esses tipos de pessoa. Ou seja, ele integra, ele aborda a questão da igualdade. Então, vocês poderiam abordar essa questão já, colocar esse princípio básico do SUS e dizer que por meio desse princípio básico, as pessoas elas acabam tendo uma qualidade de vida ainda melhor. Porque pessoas que, vamos supor, não têm dinheiro para pagar uma consulta médica e por meio do SUS elas adquirem essa consulta de graça. Pessoas que não tem dinheiro para pagar um medicamento, mas se você for a um posto de saúde mais próximo, você consegue esse medicamento de graça. Agora, o que eu quero falar para vocês é que justamente você não poderia criticar o SUS. Você não poderia criticar o SUS. Se você criticou o SUS nessa sua redação, de alguma forma você pode ser penalizado. Por quê? O tema ele é claro quando pede para você falar da importância do SUS, não só para as pesquisas, como também para as pessoas. O que é que o SUS implica na qualidade de vida das pessoas? Ou seja, ele pede para que você fale somente dos pontos positivos. Você só deveria defender o SUS nessa sua redação. A gente sabe que não é justamente isso o que ocorre na prática, né? Todo mundo aqui convive com o SUS. Tem posto de saúde próximo a você, você precisa fazer ter consultas médicas, você precisa pegar algum remédio, tomar alguma vacina. E geralmente você sabe que se você for a uma UPA, você não tem um atendimento rápido da maneira que você desejaria ter se você também estivesse em um hospital particular. Você não recebe um medicamento sempre que você precisa, porque às vezes o medicamento falta. A gente sabe que a questão também da automedicação entre as pessoas aumentam, porque geralmente um exemplo, você está trabalhando durante o dia todo, aí chega do trabalho com alguma dor de cabeça, aí já pensa em ir para um hospital, ir para uma UPA ou para um posto de saúde e chegar lá e não ter o remédio, ou chegar lá e enfrentar uma fila ou normalmente não encontrar o médico ou a enfermeira lá porque está faltando um médico. Então, o que as pessoas acham melhor? Tomar o médico em casa. Isso que aumenta também o índice de automedicação aqui no Brasil. Mas não é isso que a banca da UPE queria que você falasse. Ela não pediu para que você pudesse criticar o SUS, mas sim que você pudesse defender e falar praticamente somente dos pontos positivos. Então, se você chegou a criticar o SUS, você pode sim ser penalizado. Não é que a sua redação vai ser anulada, vai ser zerada, mas você pode ser penalizado e a gente sabe que o SSL é muito concorrido. É bem mais difícil do que o Enem. Né? A prova ela é bem mais difícil do que a do Enem, até porque o tema da redação também. Então, a gente sabe que qualquer deslize que se tem na redação pode segurar um pouquinho a emoção e orar bem muito para Jesus ajudar.
E outra coisa, outro detalhe muito importante que eu falei para vocês no último vídeo foi que o tema da redação do SSA, ele aborda o coletivo. Vocês podem perceber que praticamente todos os temas do SSA 3, ele vai falar sobre a sociedade. Ele vai abordar o coletivo. Então, na sua conclusão, a sua solução também deveria ser voltada para a sociedade, questão de empatia. Empatia é a sua palavra-chave para fazer a sua conclusão da redação do SSA 3. O tema aqui ele é bem claro quando fala da importância do SUS e a qualidade de vida das pessoas. Perceba que ele está abordando o coletivo, está abordando a sociedade. Então, se você soube fazer isso, se você soube trazer essa estratégia para a sua conclusão, em nome de Jesus, você vai ter uma boa nota. É isso, estudantes. A minha análise foi essa. Gostei muito do tema. Achei ele ótimo, pertinente, muito importante. E tenho certeza que vocês souberam, sim, se sair bem. Graças a Deus, eu não posso dizer algo contrário, né? A não ser que foi um tema justo, tanto do SSA quanto do Enem. Foram temas e assuntos tratados durante o ano todo que vocês, por estarem em casa, eu acredito que estavam acompanhando de perto as informações e também as notícias. E o detalhe que eu quero passar para vocês é que justamente na primeira linha do texto de apoio, a informação da notícia, a data está bem clara aí, 23 de novembro de 2020, ou seja, é um tema anual, né? Um tema do presente, não foi um assunto de 2016, 2015, 2014 que foi tratado lá e hoje a gente não lembrava mais, não, foi um tema tratado no ano passado. Então fiquem ligados nas informações desse ano, não fiquem presos nas informações que já passaram, mas sim nas informações que estão acontecendo nesse ano, porque é justamente essa estratégia que a gente tem, que a gente pega para colocar a redação do Enem ou do SSA. Eu espero que de verdade vocês tenham se saído muito bem nessa prova. Se vocês quiserem comentar comigo, compartilhar como vocês se sentiram ao realizar a prova do SSA 3, como foi essa experiência para vocês, o que vocês acharam do tema, podem colocar aí nos comentários que eu também vou estar de olho, vou estar respondendo todos os comentários. E se você ainda não é inscrito, não esquece de se inscrever. Não esquece também de compartilhar esse vídeo com mais um amigo seu que já fez a prova do SSA e precisa assistir esse vídeo. Não esquece também de deixar o seu like, porque o YouTube vai entender que você gostou desse tipo de conteúdo e vai querer ficar de olho nos meus próximos vídeos. E é isso, estudantes. Até o próximo vídeo. Tchau!